Olá, tudo bem com você? Hoje vou falar sobre maturidade, principalmente para nós mulheres. Muitas mulheres têm medo, né? De envelhecer, de amadurecer. Particularmente acho incrível envelhecer. E eu não digo o que é envelhecer, mas eu digo que nós ficamos antigas. Por quê? Aquilo que é velho, a gente descarta, joga fora. Mas aquilo que é antigo tem seu valor, tem significado, importância. Então, acho que a gente fica antiga com o nosso acúmulo de experiência, com a nossa aquisição de sabedoria, né? A gente vai adquirindo aos poucos sabedoria e vai aprendendo a ter mais tolerância, a ter mais amor ao próximo, aprendendo a ser mais paciente com os outros, aprendendo a se colocar no lugar no outro com mais frequência, para poder a gente conseguir entender o que o outro passa, né? E parar de julgamentos e pré-conceitos. Então a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Seria ótimo, né? A gente permanecer jovem, mas envelhecer não é um mal. Envelhecer é um bem enorme e não é envelhecer, né? É ficar antiga. É um bem enorme, é um acúmulo de experiências incrível que você vai aprendendo a se tornar uma pessoa melhor. Então, não tem como reclamar de ficar antiga, né? A gente pode sim lutar para ficar bem fisicamente, aparência melhor, mas para se sentir melhor, não para querer dizer que é mais jovem. Porque não faz sentido você querer parecer mais jovem, mentir a idade. Por quê? Qual seria o motivo de mentir a idade? Eu tenho orgulho de dizer a minha idade, gosto muito, porque eu acho que foi essa idade que me permitiu adquirir as experiências que eu tenho até hoje. E eu mentir a minha idade é como se eu estivesse tirando de mim as experiências que eu tive durante esse período. É como se o fato de eu mentir a minha idade, eu tirasse da minha vida aquele pedaço de vida e eu não tivesse passado por as situações que eu passei durante esse período que eu minto, que eu deixo de existir. É como se eu deixasse de existir aquela parte de mim. E não tem por que eu mentir. Eu me sinto muito bem com a minha idade, gosto, não minto, não preciso mentir a minha idade. Eu vejo muitas mulheres mentindo, né? Mas acho desnecessário. Acho incrível as mulheres que se assumem, que gostam da sua idade e com as experiências que têm, podem colaborar com outras pessoas, com a aquisição de maturidade, né, que chega com o passar dos anos, a pessoa fica mais, parece que fica mais interessante, porque ela se torna, querendo ou não, se torna um pouco mais sábia, por tudo que já passou, por tudo que já viveu, aprende a lidar com situações adversas e é incrível isso. Não teria por que mentir a idade, né? Seria incrível chegar aos 100 anos sem uma ruga, né? Sem uma pele caída, seria incrível, mas isso não é possível. Mas mais incrível ainda do que se pudéssemos chegar aos 100 anos sem rugas, é a idade que a gente tem, com as experiências que a gente tem, com o poder de dominar a nossa própria vida, de controlar as nossas emoções, de aprender a se tornar melhor. Tão incrível quanto se a gente pudesse permanecer jovem é a nossa experiência e a nossa aquisição de sabedoria que o tempo nos permite ter. Então a gente deve ser grato pela nossa vida, pelo todo o período que a gente tem. Tantas pessoas não têm a oportunidade de viver mais, de viver muito. E quem às vezes tem a oportunidade fica dizendo que não tem aquela idade porque não tem por que mentir a idade. Eu acho que as mulheres, principalmente, que gostam de dizer que é mais jovem, precisam se assumir, precisam realmente aceitar a idade que tem, precisam aprender a envelhecer naturalmente, né? A ficar antiga, a aprender o seu real valor, saber que sim, que a idade tem seu valor, que a sabedoria que vem com a idade é muito valorosa. É incrível demais poder ir envelhecendo, nem é envelhecer, poder ir ficando cada vez mais antiga.